Ed, vamos encerrar o assunto Eurico Miranda. Eu sempre pergunto para as pessoas quem foi Eurico Miranda e eu tenho respostas muito diversas. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Quanto o Vasco, tem gente que acha que foi o maior dirigente da história do Vasco como vice-presidente de futebol. O problema dele foi o período como presidente. Se você souber dividir presidente e vice na época do Calçada, foi genial. Pra você, quem foi Eurico Miranda? Faz o balanço do Edmundo. Ele foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Qual o teu filtro? Não, ele... Pro Vasco. Ele foi bom. Acabei de falar aqui porque ele foi positivo. Mas eu vou falar o que eu acho, que eu penso. Eu acho que ele foi o maior vascaíno que eu conheci. Mas ele sempre usou o Vasco pro seu benefício próprio, sabe? Entendeu? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Ele brigava comigo pessoalmente e eu brigava com o Vasco. Entendeu ou não? Entendi. Em vez de você voltar a briga com ele, a briga estourava no clube. Ele sempre colocou o Vasco como escudo. Sim. Ele sempre tomou atitudes contra A, B, C, D, E, F. E a pessoa, quando tomava uma atitude, nunca tomava contra o Eurico, tomava contra o Vasco. Mais ou menos isso. Esses dias agora na academia, um amigão, irmãozão meu, chegou até meio no meio do caminho, chegou assim no meio da conversa, e pá, irmãozão mesmo, assim, que, pá. Pior coisa que tem no futebol são os advogados. Ficam lá botando o clube na justiça, penhorando renda, penhorando salário, penhorando... Peraí, irmão. Você tá completamente errado. O clube é que tá errado. Quem atrasou quem foi lá contratar, ofereceu o salário e não pagou o salário, me diz um atleta, ele é flamenguista. Eu falei, o Diego vai botar o Flamengo na justiça? Não. Por que não? O salário tá em dia. Porque tá tudo em dia, todo combinado foi cumprido, meu filho. Você tá invertendo as coisas. É o que o Eurico fazia. Ele não pagava e com aquele papo de que eu sou firme, minha palavra... Tudo mentira, pô. Enfim, mas pra mim foi o maior vascaíno que eu conheci. Mas usava o Vasco pro seu benefício próprio. Agora, tu acha que de alguma forma, porque assim, no dia que o Rodrigo Dinamite esteve aqui, ele me soltou algumas do Eurico, eu tô insistindo por causa disso. Que eu percebi, assim, de fora, não vivi, mas parecia que ele usava algumas situações por alguns motivos específicos. Por exemplo, o Rodrigo acha, e a opinião dele, que a estátua do Romário, de uma certa forma, e foi naquele período daquele atrito entre o Eurico e o Roberto, que estava muito forte, foi de uma certa forma, tudo bem, homenagem pelo 10º gol, mas de certa forma dar um atrito, que o maior ídolo da história do clube não tinha uma estátua, mas o Romário tinha, eles eram muito próximos, ele falava muito que era pro feito do 10º, não era pro Romário, mas nas entrelinhas, as pessoas ligadas ao Roberto tinham essa visão. E a história do rei, do príncipe, do bobo, você acha que de uma certa forma, naquele momento, talvez o Eurico já estava pensando que de repente, pô, bola dividida, o Edmundo não quer ficar com o Romário nem a pau. Tu acha que de repente ele deixou rolar porque ele sabia que de alguma forma tu errou e a corda e ele ia ficar com o Romário no final das contas? Não. Ele sempre foi Eurico Futebol Clube. Sempre pensou nele. E aí, uma hora eu preciso estar com você, eu tô com você. Outra hora eu preciso estar com ele, eu tô com ele. Ponto. Como é que foi a história da estátua foi o pior momento da história do Vasco. Foi pós ter colocado o SBT na camisa. O Vasco perdeu todos os patrocínios, inclusive o dinheiro da televisão. Enfim, o Romário arrumou dinheiro emprestado pra ele. Ele só pensava nele, cara. A verdade é essa. E usava o Vasco. Né? Esse é o resumo. Ele só pensava nele. E usava o Vasco. E usava a credibilidade do Vasco. Sabe? Para levar gente, pessoas importantes. Os jantares no calabouço, meu filho. É que não posso falar, mas, meu Deus do céu. Mas enfim, ele só pensava nele e usava o Vasco. Pronto.